Pequena oração. Ó querido Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, eis-nos aqui, Senhor, cantamos hinos de adoração ao Teu nome, louvamos ao Senhor, e agora, Pai, chegou o momento da parte especial desse culto, que é lermos a Tua palavra e ouvir a Tua voz falando conosco. Pai, tome o controle, Senhor, de cada coração aqui. Que a Tua palavra possa vir de encontro, Senhor, à necessidade de cada um, Pai. Daquele que está com o problema, daquele que veio aqui pensando, eu não dou conta, eu não consigo. Ou daquele que veio aqui e disse, Senhor, eu preciso de Ti, eu estou sofrendo, eu estou lutando, não estou dando conta. Ajuda ele, Pai, estende as Tuas mãos. Tu podes, Pai, preencher todos os espaços, tudo aquilo que falta, o Senhor pode preencher. Nós pedimos a Ti agora, abençoe, Pai, a palavra que possa vir de encontro às nossas necessidades, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Agora sim, graças a Deus, Deus é tão bom. Eu quero ler uma escritura que é bem conhecida e nós lemos esta semana, enquanto nós lemos, no grupo, e é Mateus capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 20. Mateus capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 20. Estivemos à tarde em Ipuaçu. Eu pedi para o irmão Adão pregar ali. O nosso irmão João cantou, o irmão Adão pregou. Eu preservei um pouco a minha garganta. Eu falei para vocês que eu estava bem ruim. Mas graças a Deus já estou bem melhor, já posso até falar. Nós vamos tentar, quem sabe uns 20, 30 minutos, falar alguma coisa para ajudar nós na nossa caminhada a seguir adiante. Amém? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, ou melhor, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta? Que me falta ainda? Amém. Podem assentar. A nossa escritura é bem, eu me dei o coração de ler nessa noite com vocês, é bem conhecida. Todos nós conhecemos a história do jovem rico. Porém, quando eu li com a irmã Dorcas em casa, gravando, eu disse para ela que uma frase me chamou a atenção. E eu já li essa escritura muitas e muitas vezes. Mas parece que nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela nunca envelhece. E se você ler uma escritura uma vez, no outro dia você ler de novo, você vai encontrar coisa nova que você não viu hoje. Se daqui 5 dias você ler a mesma escritura, você vai encontrar coisas novas que você não viu. E esta pergunta do jovem rico me chamou a atenção. Eu disse para a irmã Dorcas, parece que eu nunca tinha lido isso. Quando o jovem rico disse para Jesus: Que me falta ainda? Porque quando nós lemos a descrição desse jovem rico, nós encontramos que ele era uma pessoa excelente. Era ou não era? Era. Porque quando ele chegou até Jesus, ele se aproximou de Jesus da forma correta. Ele sabia como se aproximar de Jesus. Ele chegou até Jesus e disse: Bom mestre, que boa obra farei eu para alcançar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna?
E nós vemos muitas pessoas perguntando isso. Que coisa, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E nós encontramos muitas pessoas que dizem, eu já sou crente, eu já sirvo a Deus, eu já fui batizado, eu já fiz isso. E você pergunta, como você foi batizado? Ou aquela pessoa às vezes chega e diz, eu não me sinto segura, o que me falta ainda? O que está faltando? E então, assim como Jesus, quando aquele jovem rico chegou e disse para Jesus assim, eu tenho servido, tenho guardado todos esses mandamentos que o Senhor disse, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não fará isso, não fará aquilo, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que foi que ele disse? Senhor, tudo isso eu tenho feito, mas o que me falta ainda? Por que ele disse o que me falta ainda? Porque dentro do coração dele, ele não se sentia seguro de que ele tinha a vida eterna. Porque quando Deus vem morar dentro do coração humano, o coração humano passa a bater de um ritmo diferente. Ele não bate mais do mesmo jeito que batia. Por que você sabe que Deus vem morar dentro de você? Porque as tuas obras não são mais as obras que você tinha antes, são obras diferentes. Amém. Quando Deus vem morar dentro de você, a primeira coisa que Deus faz é tirar toda a incredulidade em relação à palavra de Deus. A presença de Deus dentro de nós faz nós crermos em toda a palavra dele. Porque o Espírito Santo foi quem escreveu a Bíblia. E se é ele que vem morar dentro de nós, como pode o Espírito Santo morar dentro de mim e de você e nós negarmos a palavra de Deus? Vocês se recordam que quando João Batista estava no Rio Jordão batizando com a missão de apresentar o Cristo, o Messias, para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, a missão dele era esta, apresentar o Messias. E ele ficou batizando, vieram os soldados e foram batizados, vieram as pessoas e foram batizados, vieram os escribas e foram batizados, até Herodes foi no culto de João Batista. Mas quando Jesus chegou, a palavra de Deus veio para ser batizado, o Cordeiro de Deus veio para ser batizado, o que foi que João Batista disse? Senhor, vem tu a mim para ser batizado? Quando eu preciso ser batizado por ti? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no monte da tentação, qual foram as tentações que o diabo apresentou para Jesus? Concupiscência da carne, concupiscência da vida e soberba. Soberba da vida e concupiscência dos olhos. As três tentações que Eva foi tentada e Adão lá no jardim do Éden. E o diabo tentou tirar, Satanás tentou tirar Jesus da palavra, mas não tinha como ele tirar Jesus da palavra, porque Jesus era a palavra. E se Jesus é a palavra e ele habita dentro de nós, esta mesma palavra que habita dentro de nós vai levar-nos a viver a sua palavra. Aleluia. Este jovem rico, ele estava vivendo tudo o que ele sabia. Ele era uma boa pessoa. Ninguém podia dizer que aquele jovem não era uma boa pessoa. Ele era uma pessoa excelente. Porque quando ele respondeu isso para Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Quando ele disse, Senhor, o que me falta? Diga-me, Senhor, o que me falta? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que me falta, Senhor? Diga-me o que me falta. E quando Jesus olhou para dentro do coração dele, e ele viu onde estava o problema dele, Jesus disse, falta-te uma coisa. Só uma. Só uma coisinha. E Jesus disse para ele, falta-te uma coisa. O que é, Senhor? Eu estou pronto a fazer. Vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, não é trazer para a igreja, nem dar para o pastor, dê aos pobres, e venha e siga-me. Siga-me. Agora, seguir a Jesus, irmão, há um preço a se pagar. Para nós seguir o Mestre, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Irmão, há um preço a se pagar. E quando Jesus disse para aquele jovem rico o preço que ele precisava pagar, ele olhou para Jesus triste, quem sabe baixou a sua cabeça, virou as costas e foi embora, porque ele não estava disposto de pagar o preço.
Agora eu e você, Deus nos deu a graça de nós entender o Evangelho, nós compreender, aceitar esse Evangelho e nós estamos dispostos a pagar o preço. Sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Amém. Quando os jovens hebreus estavam diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor levantou aquela estátua, creio que era de 60 metros de altura. Pensa, irmão, uma coisa enorme, um prédio de 60 metros de altura hoje, era assim a estátua de Nabucodonosor. Mas aqueles 3 jovens hebreus, eles tinham tomado a sua decisão e eles estavam dispostos a pagar o preço pela sua decisão. E Nabucodonosor levantou aquela estátua do seu Deus e disse: quando ouvir tocar todos os instrumentos, pífaro, a gaita de fora, tudo, tocar os instrumentos, todos vocês, em lealdade a mim, vão se dobrar diante da estátua. Todos vocês. E quem era que estava diante do rei? Não era o povo comum, eram os seus sátrapas, né? Os seus governadores, os seus prefeitos, os seus senadores, vamos dizer hoje, os seus deputados. Era a classe alta da sociedade, os juízes, era essa gente que estava diante dele. E aquela adoração era uma forma de mostrar lealdade ao rei. E quando os músicos tocaram os seus instrumentos, 3 homens não se dobraram. Eles não se dobraram por quê? Porque a Bíblia diz, eles haviam sido ensinados pelo seu sacerdote, que não deveriam dobrar-se diante de deuses feitos pelas mãos humanas, porque não são deuses. Há só um Deus, Deus dos céus. Amém. Aleluia. Agora, irmão, o preço, eles teriam que pagar um preço. E o preço era, a sentença era, quem não se dobrar. Veja, irmão, a adoração errada, ela sempre vem com uma ameaça. Você não precisa ter medo. Jesus nunca veio e ameaçou ninguém. Ou Jesus ameaçou alguém alguma vez? Não. Não, Jesus nunca fez isso. Deus não faz isso. Mas o errado sempre vem. Ou você faz isso, ou vai acontecer aquilo. Vocês lembram que antigamente havia... Eu nunca fui nesses lugares, né, mas havia aqueles feiticeiros, e as pessoas iam lá e diziam, e aí eles lançavam um feitiço lá, uma ameaça, alguma coisa, e se você não fizer isso, vai te acontecer aquilo. Hoje as igrejas estão se tornando a mesma coisa. Ou você traz o teu dinheiro e dá o teu dízimo, ou você vai ser amaldiçoado. Da onde isso, irmão? Onde que está isso? Quem dá mais? Quem dá mais? E fazem campanha vendendo bênção. Irmão, isso é o mesmo espírito pagão lá do Velho Testamento. Jesus disse assim: quem quiser vir a mim, venha e beba de graça da água da vida. Quem vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o rei Nabucodonosor disse, a sentença é, quem não adorar o meu Deus vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E quando tocaram os instrumentos, aqueles 3 jovens hebreus ficaram de pé. Por certo, os olhos de Nabucodonosor se arregalaram quando olhou para aqueles 3 jovens, porque eram os melhores que ele tinha. Irmão, o cristão, ele é o melhor funcionário. Naquela empresa tem que ser o cristão verdadeiro. Porque ele não pode chegar atrasado, porque ele é correto nos seus horários de serviço. Ele não mente, ele não ultrapassa, ele não engana. Tem que ser o melhor funcionário da empresa, tem que ser eu e você. Amém. É verdade. É nós que somos cristãos. Assim eram aqueles 3 jovens hebreus, eles tinham tomado a decisão de servir a Deus. E quando tocou os instrumentos, o que eles fizeram? Ficaram de pé. O Nabucodonosor se espantou. É os melhores governadores. Por que vocês não se dobraram? Porque nós não adoraremos a outro Deus a não ser o nosso Deus. Irmão, nós não adoraremos outro Deus a não ser o nosso Deus. Não importa a política, a religião, o mundo, o jeito que está. Nós vamos permanecer atrás de uma coisa, da palavra de Deus. Porque um dia nós tomamos essa decisão. Eu tomei essa decisão e você tomou essa. Amém. E como disse Paulo, não importa se afunde ou se flutue, nós vamos permanecer fiéis ao quê? À palavra de Deus. É a nossa decisão, é a minha decisão e é a tua decisão também. E
nós temos que fazer firme o nosso chamado, como disse Paulo, fazer firme a vosso chamado, a vossa decisão, manter-se firme na nossa posição. E se o Nabucodonosor levantar a sua estátua e disser, quem não adorar vai perder o seu salário, não importa, irmão, podemos perder o nosso salário, mas nós temos uma promessa. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Se Ele está conosco, irmão, não há problema. Como diz aquele hino, se eu tiver Jesus no barco, não há problema nenhum. Se eu tiver Jesus comigo, não há problema nenhum. Amém. Há problema para Ele? Não há problema. Agora, se eu não tiver Ele, aí eu estou em problema. É verdade. Os discípulos não estavam andando naquele barquinho, tentando atravessar o mar da Galileia. E Jesus, cansado, deitou-se na proa daquele barco, ou na popa, deitou-se. Pensa, irmão, e as ondas e o vento balançavam aquele barco e Jesus não acordava. Pense a canseira como homem, como ele estava. E os discípulos remando e o vento assoprava contrário e a coisa não estava indo bem, eles remando e se esforçando, e quanto mais remavam, parece que mais para trás iam. Até o ponto que alguém gritou e disse, não dá mais, nós vamos morrer afogados, está entrando água no barco, vamos chamar o mestre. Mas o mestre estava ali. O mestre estava ali e o mestre está na tua vida. Se você tem vivido pela palavra de Deus, ele está ali. Só acorda o mestre, só chame ele. Amém. Não tenha medo. Glória a Deus. Mantenha o teu ritmo. Mantenha a tua posição. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não se dobraram por quê? Porque nós só adoramos ao nosso Deus. Glória a Deus. E aquilo enfureceu Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou enfurecido e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Se aquilo já estava quente, pense bem 7 vezes mais. Aqueles homens apertaram o fole, sabe? Quando você aperta o fole para fazer fogo aquele aparelho de tirar mel de abelha, né? Aquilo pode botar uma brasinha só lá. Se você começa a apertar aquele fole, ele começa a esquentar aquilo e aquilo pega fogo. Pense aqueles homens pulando naqueles fole e aquecendo aquela 7 vezes mais. Oh, jovens, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu penso, irmão, que eles disseram para Nabucodonosor assim, nem precisa, Nabucodonosor, você fazer, porque nós não vamos nos dobrar. Não precisa, não faça isso. Não perca tempo. Mas eu vou dar mais uma chance para vocês tocar de novo. Se vocês não se dobrarem, então vocês não se jogaram. Tocaram de novo e lá ficaram os 3 jovens de pé. Mas aquela era a decisão deles, irmãos. Era a decisão deles. E a minha decisão e a tua também é essa. Servir a Deus no dia em que nós estamos vivendo, nessa fornalha em que nós estamos. Amém, Jesus. Não importa o que aconteça, nós vamos nos manter de pé. Sabe por quê? Não porque nós somos poderosos e fortes, mas porque nós temos um Deus que nos mantém de pé. Amém. Aleluia. É Ele que mantém eu e você. É Ele que nos sustenta. É a sua presença que nos socorre. É a sua presença que nos dá força, nos consola, nos ajuda. É verdade. É a sua presença. É Ele que está conosco. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Amém. Eu aceitei Ele, eu não aceitei uma religião, uma igreja, um sistema. Nós pertencemos a Ele. É isso que aquele jovem rico estava procurando. E quando Jesus disse para ele, falta-te uma coisa, só uma coisa. O que te falta? O que me falta, mestre? Vai, vende tudo que tem, dê para os pobres e vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Irmão, muitas vezes nós encontramos pessoas que estão vivendo uma vida correta, uma vida boa, uma vida até limpa. Mas quando pega a palavra de Deus e mostra para eles que falta ainda você tomar a tua decisão e ser batizado em nome de Jesus Cristo, o que eles fazem? Às vezes falta só uma coisa. Você olha para aquele irmão, ou para aquela irmã, ou para aquela pessoa e você diz, mas ele poderia ser um membro da igreja, ele poderia ser um membro da noiva, ele é uma pessoa tão boa. Mas falta uma coisa. O que falta? Senhor, o que falta? Aquela decisão de posicionar-se pela palavra de Deus. E Deus está chamando o seu povo para posicionar-se pela sua palavra, porque o dia do Senhor está próximo. Nós estamos olhando o mundo, a circunstância, o que está acontecendo no mundo. É verdade. Naçõezinhas desse tamanho desafiando as nações poderosas da terra. Isto é o sinal da vinda de Jesus Cristo. Vocês viram agora mesmo o Irã desafiando os Estados Unidos? Quem é o Irã?
Irã, irmão. Mas isso é o cumprimento das Escrituras. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam desrespeitosos, desobedientes. Hoje nós vemos a sociedade em que nós estamos vivendo, a delinquência, o quanto tem prosperado, o quanto tem crescido, o desrespeito. Filhos levantando-se contra os pais, não respeitam mais pai e mãe. E isso é sinal da vinda de Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam desobedientes a pais e mães. Quando se viu uma coisa dessa, irmão, na minha geração, fizesse o que esses jovens de hoje fazem para ver o que acontecia. E hoje, sabe por quê? Porque isso tem que se cumprir, isso é um sinal da vinda de Jesus Cristo. Eu estava indo para Iguaçu, com a irmã Nortes, nós estávamos olhando a plantação de milho, aquele milho que foi plantado e agora ele está na roça lá, está seco, está horrível, aquilo está feio. Quando nós passávamos antes, aquele milho era verde, coisa mais linda, aquela boneca com aquele cabelinho da boneca, aquele pendão. Agora aquele milho está marrom, está com uma cor de morte, está feio. Sabe por quê? Porque é sinal de que a colheitadeira vai passar por ele logo, logo. Irmão, o mundo em que nós estamos vivendo está mostrando sinais que a colheitadeira dos céus vai passar logo, logo. Esteja preparado. O que está faltando para você? Amém. Aleluia. O que ainda não foi colocado em ordem? Quem sabe se você encontrasse Jesus hoje à noite e você prostrasse como esse jovem rico aos seus pés e dissesse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que ele ia dizer para você? Seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque foi isso que ele disse. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que será condenado? Porque não creu. Às vezes o que está faltando é só tomar uma posição e começar a caminhar. Aquele jovem rico, ele chegou e disse: Senhor, bom mestre, o que vou fazer para herdar a vida eterna? Tudo isso eu tenho guardado, esses mandamentos, mas o que me falta ainda? O que eu preciso fazer? Ele desejava, mas quando Jesus olhou para ele e disse: vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres, ele retirou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Muitas pessoas vão perder os céus, não por grandes coisas, mas por coisas tão ínfimas, tão pequenas. Mas, irmão, a nós, quando esta pergunta foi feita: Senhor, o que me falta? O doce Espírito Santo desceu no teu coração e disse: toma uma posição. Toma uma posição, venha me servir, venha comigo, venha ser batizado em nome de Jesus Cristo, venha receber o perdão dos teus pecados. Você levantou a mão e disse: Senhor, eis-me aqui. E aqui estamos. E um dia desses, irmão, quando a grande colheitadeira dos céus passar por esta terra para colher a sua semente, eu e você levantaremos nossas mãos e daremos adeus a esse mundo. Adeus, adeus. Já vou embora, já estou indo para a minha terra, para a minha pátria. Irmão, quando Israel saiu da terra do Egito, muitos daqueles egípcios olharam para eles e eles disseram: tchau, tchau, eu estou indo para a minha terra. E eles foram, e eles caminharam, e eles entraram na terra da promessa. Aqueles egípcios nunca mais viram aqueles israelitas. Aqueles israelitas nunca mais viram aqueles egípcios. E nós vamos dar adeus a esse mundo um dia desses e vamos para a nossa terra. Sabe por quê? Porque quando a nós foi apresentado esta mesma coisa, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, estou pronto a segui-lo. Oh, eu estou pronto a segui-lo. Eu estou pronto a tomar as tuas pisadas, a carregar aquela cruz pesada, seguir as tuas pegadas, aquelas pegadas sangrentas do Calvário. Irmão, isso é a graça de Deus estendida para nós. É o seu amor. Por isso deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que eu e você precisava nesse dia de um Salvador. É verdade. Ele sabia que eu e você não ia dar conta, que o mundo em que nós vivemos nós não conseguiríamos vencer sozinho. Então ele disse: deixa comigo, eu vou fazer um caminho para vocês. Eu vou abrir uma porta, eu vou abrir uma estrada por onde vocês vão poder entrar e caminhar para a vida eterna. É verdade. Aleluia. Falta-te alguma coisa?
Falta-te alguma coisa? O que te falta? Dá um dó para mim, irmão. Oh, glória. Aleluia. Um dia uma porta se abriu, irmão. Um dia uma porta se abriu. É verdade. Onde não havia possibilidade e não havia aparência de porta, surgiu um caminho. Obrigado. E eu dei um passo e entrei por esse caminho. Você deu um passo e entrou por esse caminho. E você agora está caminhando na presença do Mestre. Amém. Aonde você vai, Ele está contigo. Se você vai dormir, Ele vai contigo. Se você vai ao trabalho, Ele está contigo. Se você vai pescar, Ele está contigo. Se você vai se alimentar, Ele está contigo. Porque Ele disse que estaria com você todos os dias. Aleluia. Porque você tomou essa decisão. Uma Porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Você também. Fui Chamado de filho, por eu escolhido, o meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Antes que a luta viesse, por mim já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E onde eu estava e o que eu precisava, veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E onde eu estava, o que eu precisava, veio me socorrer. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Vamos ficar em pé. Uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Canto de coração. Cuidado de filho, hoje sou escolhido pelo meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse, por mim já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E onde eu estava, o que eu precisava, veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E onde eu estava, o que eu precisava, veio me socorrer. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Todos com as cabeças inclinadas, em reverência à presença do doce Espírito Santo que está aqui. Aleluia.
Um dia você tomou a tua decisão É verdade. de ir ter com o Mestre. E quando o Mestre te disse, falta-te uma coisa, você disse, sim, Senhor, estou disposto a seguir. E aqui você está. Quando você olha para trás, você vê a distância que você já caminhou em sua presença. É verdade. Você olha para o que você era e você vê o que você é hoje. E você pode dizer, Senhor, muito obrigado. É a tua graça, é o Senhor quem tem me sustentado. Sim, É o Senhor é quem tem verdade. sido meu escudo, minha proteção, minha força, minha capacidade. É o Senhor quem tem me ajudado. Quando esta porta se abriu, você entrou por ela. Oh, sim, eu entrei por ela também. E aqui estamos, servindo a esse Deus. Oh, Um dia aleluia. Ele chamará cada um de nós para estar em sua presença. Que dia será esse? Dia esperado, dia da nossa vitória, o dia do nosso coroamento, o dia que nós vamos chegar diante dele. E então tomaremos aquela ceia em sua presença. Oh Deus, é isso que eu quero, Senhor. É para isso que eu vivo, Senhor. Não vivo mais eu, não vivo mais para o mundo, mas o Senhor vive em mim, Pai. Vive em mim, Senhor. Complete a tua obra em cada um de nós aqui, em cada coração, Senhor. E se há alguém que não tem tomado a sua decisão, permita, Senhor, permita chegar diante de ti nesta noite e dizer, Senhor, o que me falta? O que me falta, Senhor? E quando aquela resposta vier, que possa tomar a sua decisão também, Senhor. Nós oramos por cada um aqui, Senhor. Por cada um, Senhor, que ainda não tomou a sua decisão. Cada filho, Pai, que ainda precisa entrar no redil. Cada ovelha extraviada, perdida, Senhor. Nós oramos e pedimos, Pai, trate com cada um, faça com que tenham os olhos abertos, tenham o entendimento aberto, Senhor, para compreender a Tua voz, a Tua chamada. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, para a Tua glória. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu Pai, o meu grande amor. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu Pai, o meu grande amor. Vamos com os olhos fechados agora. Eu iria despedir antes de fazer isso. Levantar a mão para que nós oremos por você. Deus te abençoe. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, ó Deus. Tu és maravilhoso. Se gostaria de vir aqui para nós. Oh, bom Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia. Nós te amamos, Pai, oh, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu Pai, o meu grande amor. Eu amo este Deus, eu quero este Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu Pai, o meu grande amor. Aleluia. Levantem vossas mãos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia e compaixão, mais uma vez ser estendida para nós. Nós te amamos, nós desejamos tanto Muito a tua obrigado, presença. Pai. Agora, Pai, obrigado por nossa irmã. Nós oramos que o Senhor a conduza, a proteja, Senhor, e dê a ela a força necessária para prosseguir nesta jornada, Pai. E todos os espíritos que perturbavam ela, Deus, estão repreendidos e que ela possa caminhar firme e constante na tua presença e servir a ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos agora aos nossos lares, guarda-nos
Dá-nos, Pai, uma boa noite de sono. Dá-nos um bom final de semana de cultos amanhã, Senhor. Abençoe. Quando teremos a ceia amanhã à noite em Chapecó, abençoe, Pai, teus filhos, cada um, Senhor. Deus, seja conosco, guarde nossa viagem de retorno dos irmãos, cada um, Senhor, nossos irmãos de Ponte Serrada, leva-os em paz, guardados e protegidos por Ti. Nós pedimos, Pai, a bênção sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.